Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo, sempre enfrentando os desafios. O programa Cooper News SC de hoje já está no ar, então veja os destaques. Produção de uva Goethe e do vinho da região sul de Santa Catarina tem história para contar. No quadro Temática, comentário do consultor de vendas da FECOAGRO sobre fertilizantes especiais. E vamos continuar com o Giro da Safra, segunda edição, que levanta dados da cultura do milho. Guia de campo da cooperativa Cravil, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, dá destaque também para os hortifrutigranjeiros. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. A produção da uva Goethe e do vinho na região sul de Santa Catarina envolve famílias do campo e da cidade num processo produtivo, histórico, turístico e econômico. A indicação geográfica IG, conquistada pela uva Goethe, respaldou a região como um lugar único na produção dessa fruta, levando milhares de turistas para conhecer os aspectos históricos da colonização italiana e o processo produtivo da uva e do vinho. Assista essa reportagem do programa Agro, Saúde e Cooperação. Um terroir entre a serra e o mar. Nosso destino de hoje são esses vales ao sul de Santa Catarina. Uma terra que adotou para si um fruto raro, especial. Uma uva que adora e se multiplica facilmente sob a influência dos ventos quentes que sobem a serra durante o dia e o ar frio que desce a montanha no período da noite. Apertem os cintos, porque essa viagem é longa e começa lá no início do século XX. Bem-vindo a Uruçanga, coração do Vale da Uva Goethe. Essas ruínas marcam o início da história que vamos te contar no programa de hoje. Aqui funcionou a primeira e maior indústria de produção de vinhos de uva Goethe do país. Inaugurada em 1913, ela é a memória viva do primeiro ciclo de produção da receita trazida pelos imigrantes italianos. Sérgio Maestrelli é engenheiro agrônomo, aposentado e autor de livros sobre a história da cidade. Segundo ele, nos primeiros anos da colonização dessas terras não foi possível produzir nem uva nem vinho,
porque as variedades que vieram da Itália não estavam adaptadas ao nosso solo. Foi o antigo proprietário desta fábrica que mudou o rumo dessa história. Ele chegou da Itália, ele ficou agente consular aqui para as colônias italianas aqui do sul. Ele chegou aqui como Giuseppe Caruso e trocou o seu nome de Giuseppe, que é José em italiano, para José em português, em homenagem à pátria brasileira, e acrescentou o nome McDonald, que era o sobrenome da mãe dele, de origem irlandesa. E ele trouxe essas mudas de uva Goethe para cá e começou a distribuir para os colonos. Ele também era professor, ele era um incentivador, empreendedor, e em 1913 ele fundou a Indústrias Caruso McDonald, que é essa onde nós estamos aqui. O incrível é que ele apostou nele e em todos os seus companheiros para fazer com que Uruçanga fosse conhecida como a capital do vinho. E realmente foi, a gente tem o título até hoje. Inúmeras cantinas e famílias prosperaram junto dele. E não demorou muito para a fama do vinho chegar à capital federal, na época Rio de Janeiro, e cair nas graças do então presidente Getúlio Vargas. E ele era servido no Palácio do Catete. E também servido no Jockey Club, que reunia a nata, a elite do Rio de Janeiro. E aí o vinho Goethe também passou a ser servido em todas as recepções diplomáticas no Copacabana Palace. Com a fama veio a bonança. Getúlio Vargas, na época, alocou recursos e construiu, por causa do vinho, a subestação de enologia de Uruçanga, a atual sede e estação experimental da EPAGRE, para desenvolver pesquisas e dar assistência técnica aos produtores da região. Por um bom tempo, deu certo, mas depois de 3 décadas de fartura, também veio a decadência. Estamos na Segunda Guerra Mundial e o carvão, que já era explorado aqui e fazia o contraponto com o vinho como produto econômico, se tornou produto de segurança nacional. E a exploração do carvão se intensificou e o vinho levou um baque aos parreirais. Por quê? Porque os agricultores saíram dessa atividade, se transformaram em mineiros, com salários altíssimos para a época, pelo padrão da época, e também em 15 anos estavam aposentados. Não havia proposta que segurava mais ninguém. A nossa sorte é que essa herança e pertencimento voltaram à tona próximo às comemorações do centenário da cidade em 1978. A data despertou na população o sentimento de resgate às raízes, às origens e tradição dos primeiros moradores. Hoje, já é possível inclusive apreciar o sabor do vinho na taça e da fruta no pé. A Goethe, na verdade, é um cruzamento. 87% de uvas moscato europeias e 13% da uva Isabel americana. E o resultado é esse daqui, uma uva branca com a coloração levemente avermelhada. Isso acaba enganando muita gente que acha que nem todas são doces. Ela é doce cítrica na medida certa. E sabe o que ainda a torna mais especial? Além da história, é claro, sua exclusividade e raridade. Todos os 55 hectares da espécie plantados no mundo se concentram aqui, neste território formado por 8 municípios catarinenses que constituem o Vale das Uvas Goethe. Franklin é um dos 6 proprietários de vinícolas da região que herdaram o orgulho e ofício dos pais. A palavra é certa, né? Mas é muito bom, tipo assim, você trabalhar com um produto, com um tipo de vinho que dá só na cidade que você mora. Quem entende de vinho é categórico. A bebida produzida aqui com essa uva possui um sabor único por uma série de fatores geográficos, agronômicos e antropológicos. Se você falar, é um vinho branco mediamente encorpado e refrescante, existem outros. Se você falar, é um vinho que tem aroma de frutas amarelas, de frutas silvestres, lembra a uva, tem outros. Se você falar, é frutado, mas também é floral, lembra flores brancas, lembra flor de laranjeira, tem outros. Tem nota de mel, tem outros. A acidez é um pouquinho elevada, que dá refrescância, tem outros. Agora, somar tudo isso nesse conjunto, com essas características, aí é só ele.
Estevam, assim como Emílio, são os pesquisadores que herdaram a satisfação de trabalhar na estrutura da Epagre, construída por Getúlio. Ao longo dos anos, mutações deram origem a 2 novas variedades aos produtores, porém nenhuma resolveu uma característica marcante da Goethe. Então a uva Goethe ela é muito saborosa para o consumo in natura, mas você não encontra no mercado porque ela é muito sensível ao transporte e isso dificulta a venda no mercado. Teria que desenvolver um sistema de comércio onde a uva sai do parreiral, já em embalagem definitiva, e que chega no mercado e no consumidor com a mesma embalagem. Ela não pode ficar exposta e o consumidor está mexendo a uva para o consumo. Como ela se solta muito fácil do caule, oxida rápido. Problema? Jamais. O que não se come, se aprecia no copo. Então, além da uva se dar bem nesse clima, produzir bem aqui, teve todo esse fator humano que foi meio que a gente chama de uma paixão ao primeiro gole, né, que os imigrantes italianos tiveram. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, quinta-feira, é dia de comentário. Desta vez a cargo da FECOAGRO Fertilizantes. O consultor de vendas, Rodrigo Hellmann, comenta sobre os fertilizantes especiais oferecidos no mercado. Meu nome é Rodrigo Hellmann, sou consultor de vendas da FECOAGRO Fertilizante e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os fertilizantes especiais da FECOAGRO. Esses fertilizantes são fertilizantes que possuem 1, 2 ou mais tecnologias aplicadas que facilitam a expressão do potencial genético das cultivares. Aqui nós temos a linha Nobre, que a linha Nobre, dentro das composições que nós trabalhamos para as diversas culturas do nosso estado, ou até fora do estado, nós podemos fazer algumas tecnologias acopladas aqui dentro. Uma delas é o Fósforo Active. O Fósforo Active nada mais é do que um fósforo de uma liberação gradual para a gente ter uma melhor eficiência desse nutriente, tanto estando livre lá no solo, mas facilitando também a absorção pela planta. Com isso, com esse benefício, como resultado nós temos o quê? Uma planta mais vigorosa e mais verde até o final do ciclo da cultura. Como resultado também nós temos o quê? Um enchimento de grão melhor e mais facilitado, aumentando a produtividade dessa lavoura. Acoplado também a essas tecnologias, essa sacaria, nós podemos trabalhar com a linha Nobre Max. A linha Nobre Max, que é da sacaria verde aqui, a FECOAGRO traz o quê? Um recobrimento de micros. Por que a gente fala em recobrimento, um banho de micronutriente? Porque quando a gente faz um recobrimento, você uniformiza a distribuição desse nutriente que é colocado muitas vezes em gramas ou em pequenas quantidades em 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare. Então, outra situação que nós trazemos junto com essa tecnologia é a questão desses micros ser 100% quilatizado, ou seja, não vão ficar presos lá na matéria orgânica e também de rápida absorção. De benefício imediato que a gente vai perceber na lavoura é uma lavoura com um estande inicial padronizado, que vai refletir depois lá no final do ciclo da cultura. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Vamos continuar com o Giro Safra, segunda edição, que levanta dados da cultura do milho. Dia de campo da cooperativa Cravil no Alto Vale do Itajaí dá destaque também para os hortifrutigranjeiros. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A
A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. O Giro da Safra é um levantamento de dados sobre a cultura do milho feito a campo. O objetivo é estimar a produção de milho antes mesmo da colheita e avaliar a metodologia usada para a previsão de safra. O evento é conduzido pela empresa Epagri em parceria com o Sicobi. Em sua segunda edição, o Giro da Safra aconteceu na região oeste de Santa Catarina na última semana de janeiro. Confira agora os resultados nesta segunda parte da reportagem. A coleta dos dados no campo contou com a participação de pesquisadores da Epagri e o suporte de cooperativas como a Cooper Itaipu, Cooper Alfa e Cooper A1, além de estudantes de agronomia da UNOESC. A parceria é importantíssima para nós, né? Vamos falar das duas instituições, por quê? Porque a gente consegue aliar a iniciativa pública e a privada para que a gente consiga fazer algumas ações que sozinhos, um lado ou outro, não conseguiria fazer, né? Para a sociedade é importantíssimo, principalmente nessa ação do Giro da Safra, por quê? Porque a gente consegue trazer informação relevante para todos os produtores rurais de Santa Catarina e para todos os players do agronegócio também de Santa Catarina, né? No que se refere a planejamento da safra, no que se refere a planejamento agroindustrial também, né? Qual que é o déficit de milho da região? A gente vai produzir quanto? Como é que essas empresas, como é que essas pessoas conseguem se planejar para que se consiga fazer uma safra relevante, né? Então, a parceria, ela se estende para todos os níveis dentro da cadeia do agronegócio. Então, é por isso que é importantíssima a continuidade, inclusive, disso, né? E com certeza a gente vai ter essa continuidade. A gente vê como bem positivo, né? Até porque a gente sempre participa, inclusive com a Epagri e outras instituições na região, quando a gente faz o levantamento a nível de escritório, muitas vezes, de discutir os números, quanto foi plantado e qual a estimativa para cada ano. Isso lá na intenção de plantio e também depois a gente revisa durante o decorrer das lavouras, né? Mas o importante, de fato, nós estar no campo e avaliar em loco as propriedades, né? Então, você acaba saindo um pouco daquele número mais subjetivo e, de fato, você tem um número mais preciso, né? Que é avaliar, de fato, as lavouras e estimar o que aquela lavoura mesmo vai trazer de potencial. Depois da coleta de dados no campo, os participantes se reuniram com autoridades do setor para a apresentação dos resultados. Aqui em eventos como esse, vai permitir. Esse evento aconteceu dia 28 de janeiro em Chapecó e dia 29 em Xanxerê. Hoje estamos aqui em Chapecó, participando do ato que promove, que divulga o resultado de muito trabalho. Trabalho que foi construído através de uma parceria entre a Epagri e o Sicobi e que proporcionou, durante os últimos dias, que várias propriedades de produtores aqui da região fossem visitadas. E essa visita permitiu que a gente pudesse estar melhorando as estimativas de produção e produtividade. A gente tem colhido bons frutos, a gente tem notado que a maioria dos produtores, eles se inscrevem para participar do Giro da Safra, eles estão dando o valor que essa informação traz e até muitas vezes organizando a parte de financiamento também. E esse dado, né, para levantamento das agroindústrias, dos principais consumidores, faz com que eles se preparem, né, numa
através do seu consumo, tendo a produção como resultado que se apresenta através do giro da safra, eles poderem, né, fazer os seus levantamentos daquilo que eles vão precisar durante o ano, através dos consumos. Então esse resultado é fundamental para a economia, fundamental para a cadeia, fundamental para a sociedade. Essa visão mais de perto, né, nós estarmos mais junto ao agricultor, verificando diversos parâmetros do sistema de produção, aonde estão os gargalos desses produtores, a gente consegue ser mais assertivo também na nossa assistência técnica, né? Nós já fizemos uma previsão de safra, né? A Epagri faz isso há muitos anos, é a previsão de safra oficial do Estado, e a metodologia ela precisa sempre ser aperfeiçoada. Então essa é uma forma da gente aperfeiçoar a nossa metodologia utilizada, né? Ir em loco, conferir se realmente a produção que a gente está prevendo ela está acontecendo, e dar outros passos, né? A gente hoje está também olhando para poder fazer um levantamento de safra por satélite. O Giro da Safra representa para a Epagri a expressão da sua excelência em termos de capacidade de monitoramento dos sistemas de produção agrícola em Santa Catarina. Ele é um resultado de pesquisa e o Giro da Safra compreende a união da Epagri com a iniciativa privada, no caso o Cicobi, com quem nós temos uma cooperação, para nos aproximarmos das cadeias produtivas e fazermos uma aferição de alto nível da safra de milho em Santa Catarina. E o programa parceiro Vale Agrícola também acompanhou a abertura da temporada dos Dias de Campo com um dos maiores eventos do agro de Santa Catarina. A Cravil reuniu mais de 80 estandes, com foco nas pequenas e médias propriedades. Entre os palestrantes, influenciadores digitais. Destaque também para a área de hortifruti, com a abóbora que pode chegar a 80 quilos. 3 dias de uma multidão esperta, curiosa, atenta a todos os detalhes e instigada pelo futuro da roça. Estão vindo de onde? De Petrolândia. E traz as crianças também para participar do Dia de Campo? Traz as crianças, tem que começar de pequeno, né? E vão ver o que por aqui? Vamos passar no stand completo, vamos ver o que tem para melhor, né, para levar para a lavoura. No campo tecnológico da Cravil em Lontras, Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, nem mesmo a sensação térmica acima dos 40 graus afastou o público. Bem ao contrário, quem é prevenido vale por 2. Com certeza, né? Já vem com o chapéu de casa? Claro, né? Tem que sair equipada. Porque o sol pega. Não é brincadeira, não. Depois de um ano sem a edição presencial por conta da enchente que atingiu a região em novembro de 2023, parece que o público estava mesmo com saudade. A meta de reunir 5.000 pessoas deu certo, mas também a vontade de reabrir as porteiras era grande. Por nós ter ficado esse tempo mais distante do produtor, acaba se acumulando, né? O agro hoje ele tem muita inovação, muita tecnologia, ano a ano, mês a mês, então tem acumulado a parte digital muito forte em cima disso aí. A área destinada às hortaliças, que antes representava uma pequena parcela dos experimentos, desta vez chegou perto de 1 hectare. Aqui, verduras e legumes de todos os tipos, mostrando a riqueza dessas culturas que podem representar alternativas de renda no campo. Como vocês podem ver, essa abóbora ela é muito usada nos Estados Unidos para o Halloween, tá? Além de servir para trato de animais, embelezamento aqui no Brasil, ela pode chegar até 80 quilos, a gente já teve eventos que mostrou ela com 80 quilos. Desde a abóbora gigante a uma mini para esse campo. Restaurantes requintados no Brasil usam ela, é aquele material que é recheado com camarão. O tomate também ganhou espaço maior no campo, com ideias de como fazer dar certo e a importância do manejo. A ideia aqui no campo foi principalmente mostrar os materiais enxertados, tá? Onde a gente tem uma dificuldade muito grande hoje para produzir a cultura do tomate, principalmente por conta das doenças de solo, né? As famosas murchadeiras. Então a gente tem esse desafio muito grande de produzir o tomate e com a ferramenta enxertia a gente consegue estar potencializando a produção e contribuindo com a resistência dessas doenças. E lembra que eu comentei do calor? A edição teve como novidade um espaço 360 com sistema de ar-condicionado para receber o setor de medicamentos bovinos e também as palestras.
E por falar nelas, destaque para os influenciadores digitais do agronegócio. O Laércio abordou as diferentes pastagens. Qual é a planta mais importante? Todas as plantas são importantes. Nós precisamos conhecer as plantas de serviço como um técnico conhece o seu time de futebol. Assim ele coloca cada um na sua melhor posição. E nós temos mais de 40 plantas de serviço. E o solo foi feito para ficar coberto, né? Vamos pôr, mais importante do que uma planta é diversidade. E quem diria que um biólogo fosse se apaixonar pelo agronegócio? Richard Rasmussen, reconhecido nacionalmente por lidar com bichos selvagens, falou aos agricultores algo que já deveria ser natural na profissão: a importância do setor. Eu vim dar apoio para reforçar aqui do lado de quem realmente está preocupado com conservação aqui e biologia e não querendo ganhar um like. Então, entendendo o que a gente usa como defensivos, o que são biológicos. Muito longe das grandes feiras do país, este é um evento voltado para a pequena e média propriedade rural. E teve quem viu pela primeira vez um drone de pulverização. Ou que tal o trator de última geração? Nos últimos tempos, a gente tem visto um aumento muito grande na participação das mulheres nas feiras. E graças a isso, muitas marcas têm trazido também o cor-de-rosa. Mas aqui neste stand a gente vai falar também sobre uma máquina que faz um percurso sozinha. Vamos lá? É um trator equipado com motor 3 cilindros, turbo interculado. Esse trator hoje tem o diferencial onde nós trouxemos ele com um sistema de piloto automático integrado, visando trazer maior benefício ao nosso agricultor, como qualidade operacional, economia de combustível. A EPAGRE, que é o órgão de pesquisa de Santa Catarina, lançou uma nova variedade de feijão. A EPAGRE, como é uma empresa do estado, ela trabalha materiais que desenvolvem bem aqui no nosso estado. Principalmente que a antracnose, que é a principal doença do feijão, ela tem várias raças em todo o Brasil. E cada região tem umas que são mais específicas. No caso aqui foi feita a seleção desse material ser mais resistente a essas doenças, para as doenças que acontecem na nossa região aqui, que é principalmente a antracnose. Então esse material tem uma boa tolerância à doença. E teve também arroz novo. O cultivar SS 127CL, ele vem dentro do portfólio da EPAGRE junto ao 121 nessa questão do manejo Clearfield, né? Mas ele traz uma melhor tolerância às doenças, né? E ele também vem com o teto produtivo um pouco maior, um incremento aí de produtividade de 500 quilos por hectare, em torno de 10 sacas, né? Isso em VCU. Entre as empresas que vêm demonstrar tecnologia, o assunto está cada vez mais desenhado para facilitar o entendimento. Aqui, as luzes ajudam a ver o grau de incidência de produto na planta. O que está acontecendo aqui é uma simulação de um vento de 14 km por hora. Consegue comprovar que a perda por deriva, por vento, dinheiro sendo jogado fora muitas vezes, dando baixa performance ao produtor, é justamente porque o produto não consegue ter o alvo aonde ele realmente deve chegar. O Dia de Campo da Cravil chega à 17ª edição. A ideia que surgiu pequena, com 250 agricultores lá no comecinho, figura a cada temporada com mais importância. Gera conhecimento que depois gera valor. E o campo tem muita tecnologia para oferecer, tem muita coisa boa que nós podemos conhecer e muito disso aplicar nas nossas propriedades. Isso faz com que lá na propriedade ele não tenha que arriscar. Ele já sabe que vai dar certo, ele já sabe o que fazer para dar certo, eles já vão preparados, faz que a gente te ajuda, que a gente colabora, e essas propriedades estão rentabilizando mais, e é por isso que também isso ajuda na sucessão familiar dentro da propriedade. Com esta matéria do Dia de Campo da Cravil em Londres, Santa Catarina, o programa Cooper News SC fica por aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família. E até amanhã.